Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós essa manhã. Gênesis capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e os abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequeninas, e os rebanhos também têm crias. Se eu forçar demais, mesmo que for um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário para mim ter sido bem recebido por meu senhor, já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Amém. Capítulo 33, enfim, fala da reconciliação de Jacó com Esaú. Uma separação, uma ferida emocional aberta que já tinha aí mais de 20 anos. 20 anos sem esses dois irmãos se verem, sem se falarem. E Jacó tinha muito medo, né? Como seria a reação de Esaú? Você está 20 anos afastado de alguém que, de alguma forma, tinha feito um compromisso de te matar. E, de repente, Jacó, guiado pelo Senhor, vai ao encontro dele. Mas, ainda que Jacó não soubesse como Esaú estava, Jacó tinha sido moldado por Deus. Jacó vinha de um processo na vida dele muito precioso, profundo. É muito interessante a gente observar que o capítulo 32 fala de um encontro de Jacó com Deus. No capítulo 33, do encontro de Jacó com seu irmão. A nossa comunhão com Deus vai se manifestar na nossa comunhão com o irmão. A nossa reconciliação com Deus vai trazer reconciliações com irmãos. É o que o Senhor Jesus falou. Se você for trazer até o altar uma oferta ao Senhor, primeiro reconcilia-te com o seu irmão. Então Jacó aqui está nesse caminho da reconciliação.
E vale a pena a gente observar nesse capítulo algumas marcas dessa reconciliação. Primeiro que essa reconciliação ocorreu porque Jacó, ele foi moldado por Deus e ele intercedeu, ele orou por esse momento. A gente vê no capítulo 32, Jacó clamando a Deus especificamente, falando: Senhor, que Esaú seja favorável, que o Senhor traga essa restauração, que o Senhor faça esse milagre. Às vezes nós queremos ver algumas restaurações, até a salvação de pessoas, mas irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar de intercessão, de uma oração mesmo, que a gente guerreie, persevere, que a gente insista com Deus. Então essa restauração, essa reconciliação de Jacó com Esaú, não foi produto do acaso, aquele momento aconteceu, né? Na verdade vinha de uma carga de oração que Jacó certamente já trazia por muito tempo. O capítulo 32 apenas mostra a profundidade, a perseverança e o desejo de Jacó de ver Deus trazendo essa restauração. Nós precisamos realmente interceder por vidas que precisam se reconciliar com Deus e por algumas reconciliações que nós precisamos fazer entre família, entre amigos, entre igrejas. Irmãos, feridas abertas, elas vão contaminar a nossa vida, vão contaminar o nosso ministério, vão contaminar coisas boas na nossa vida. Jacó sabia que precisava dessa restauração e ele foi até Esaú debaixo de intercessão e de encontros profundos com Deus. Quando ele contempla a face do Senhor no capítulo 32, ele está preparado e o coração de Esaú está amolecido. Uma ferida aberta contamina a nossa vida e nosso ministério. Agora, uma ferida fechada é um ministério aberto, é uma oportunidade de Deus nos usar naquela área que Ele nos curou. Então Jacó sai desse momento aqui com uma autoridade tremenda para continuar o propósito de Deus na vida dele. Em segundo lugar, essa reconciliação de Gênesis 33 demonstra para nós também a graça de Deus sobre a vida de Esaú. Você percebe que Esaú, quando Jacó foi embora, ele estava com o coração cheio de ódio. E agora Esaú chega com o coração propício. E Esaú ainda diz o seguinte: olha, eu tenho muita prosperidade, eu também tenho muitas bênçãos sobre a minha vida. Você percebe que Esaú não fala do Senhor, ele não glorifica a Deus de maneira direta, mas ele tem a graça de Deus sobre a vida dele. Ele tem provisão, ele tem rebanhos. Isso aqui nos mostra duas coisas: a graça de Deus está sobre ele, ele foi abençoado, até porque havia uma bênção sobre ele, mas o coração dele não era convertido a Jesus. Tem pessoas que até vão ser nossos amigos, Deus vai nos reconciliar com eles, mas o coração não é rendido à glória de Deus. O propósito deles são eles mesmos. Até o que Deus dá, eles usam somente para si. Mas a graça de Deus está sobre eles. Existe uma graça de Deus, um favor de Deus, até sobre pessoas que não se convertem ao Senhor. Mas a maior graça que nós podemos experimentar é a graça salvadora, de reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, a gente percebe aqui nessa reconciliação, que a chave para a reconciliação é a humildade. Irmãos, é muito importante perceber isso. Jacó, quando chega perto de Esaú, ele faz questão de demonstrar humildade, quebrantamento, ele demonstra um coração que não é arrogante, ele se prostra, né? O texto fala as 7 vezes, você vê que a família dele foi preparada, os servos que estavam com ele. Então Jacó não contaminou a sua família, não ficou deixando todo mundo com alguma coisa no coração contra Esaú. Eles chegam ali numa atitude de humildade. A chave da restauração é a humildade. A Bíblia diz que o divórcio vem por causa da dureza do coração. Não só o divórcio no casamento, o divórcio de amigos, de ministérios, de familiares, por causa da dureza de coração. A humildade é a chave da reconciliação. A humildade é a chave, o segredo da unidade. Comunhão vem onde há humildade. Isso está muito claro em Efésios 4, versículo 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3 fala sobre isso, que a gente precisa se revestir de humildade, preservando a unidade do Espírito. O que Deus deseja para toda a família, para todo ser humano, é que a gente viva em harmonia, comunhão, amor.
E naquilo que a gente é diferente, porque temos diferenças e sempre teremos, nós temos que ter respeito. E parece que isso está cada dia mais difícil. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. E vai se esfriar por causa do orgulho, por causa da iniquidade. Então, como que Jacó chega para esse momento de reconciliação? Se prostrando, com palavras brandas. Palavras brandas, a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor, a ira, né? Mas a palavra dura, ela aumenta a ira. Então você vai se reconciliar com alguém, não é momento de você ficar trazendo tudo o que você sentiu lá atrás, ou às vezes tocando em assuntos que 20 anos, irmãos, até a nossa memória, ela não vai guardar todos os detalhes. Mas uma pessoa cheia de ódio, ela faz questão de alimentar aquele ódio todos os dias. Jacó chega ali de coração humilde, sem falar do passado, ele simplesmente abraça o seu irmão, os dois se abraçam, os dois choram profundamente. Que encontro maravilhoso! Nos lembra muito o encontro do filho pródigo quando volta para casa e o pai o abraça, e o pai o perdoa, e o pai o acolhe, e o pai faz uma festa. Como nós precisamos hoje de pessoas que sejam reconciliáveis. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens serão irreconciliáveis. Pessoas que fecham o coração para o outro porque alguém errou, feriu, te traiu, e você jamais dá oportunidade para aquela pessoa ter um lugar na sua vida, no mínimo, de respeito, no mínimo, um lugar de acolhimento, de servir uns aos outros, de abençoar uns aos outros. Aqui nós vemos dois irmãos separados por uma ferida tão terrível, agora se abraçando, sendo humildes, os dois inclusive, né? E em último lugar, essa reconciliação do capítulo 33 de Gênesis também nos mostra a mudança profunda do coração de Jacó. É interessante, né? No versículo 11, que a gente vê Jacó aqui trazendo muitos presentes, né? Jacó trazendo ali presentes para abençoar o seu irmão Esaú. Ele traz e ele quer de alguma forma demonstrar para Esaú o seu amor, sua generosidade, mas talvez até a sua atitude foi de restituição, já que lá atrás ele de alguma forma tinha defraudado o irmão, tirando dele lá o direito de filho mais velho, de primogenitura. Agora o Jacó não quer tirar vantagens, Jacó quer abençoar, ele quer dar. Isso é uma mudança de coração, irmãos. Às vezes a gente vive uma vida sempre tentando tirar do outro, culpar o outro, cobrar o outro. E Jacó aqui tem um coração de dar. E Esaú fala, não precisa, eu já tenho tantas coisas aqui. Mas Jacó, ele não está dando porque Esaú merece ou Esaú não tem. Ele está dando porque o coração dele agora era um coração que conhecia Deus. Irmãos, quanto mais a gente ama a Deus, mais generoso, mais desapegado. Nós não vamos viver tentando tirar vantagem, sabendo que está dando alguma coisa, a gente quer pegar, a gente quer tirar dos outros, a gente quer sempre ter. Isso mostra um coração que não conhece profundamente o Senhor, egoísta, um coração apegado às coisas materiais, mas o coração de Jacó agora é um coração que compartilha, que dá. E o texto conclui de uma maneira muito especial, né? No versículo 20, o Jacó, eles fazem ali, né? Tem alguns detalhes que a gente não vai abordar, mas a maneira que Jacó chega até Esaú, ele coloca a Raquel e José, que ele era mais apegado, mais atrás com ele, parece que ele está ali protegendo, ele ainda tem alguns medos de como pode ser esse encontro, porque quando você vai ter um encontro com alguém que houve uma ferida muito profunda, a gente não sabe como vai ser o encontro. A gente pode ter e deve ter, às vezes, algumas prudências, mas ele enfrenta isso. Mas o que me chama a atenção no final aqui, é no versículo 20, que Jacó, ele levanta um altar ao Senhor. Você vê que Jacó reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Há muitas pessoas que são abençoadas, desfrutam de algumas vitórias, elas até dizem, Deus fez, mas é diferente de quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E você vai levantar altares para Ele, altares públicos, altares particulares, no seu quarto, na sua casa, você vai ter um relacionamento com Deus. Altar fala de relacionamento, de comunicação. Nesse contexto aqui, nem sempre tinha a ver com matar um animal por causa da expiação de pecado, não.
era um lugar de adorar ao Senhor, de comunicação, onde você falava e Deus respondia. Então Jacó, ele levanta o altar e o nome que ele dá a este altar fala de Israel. Ou seja, Jacó começa a tomar posse da sua nova identidade em Deus. Ele começa a declarar ao Senhor que o Senhor era o Deus de Israel, que ele não era mais enganador, que ele era alguém que conhecia Deus, que andava com Deus, que amava Deus. Vamos orar, amados, que o Senhor nos dê a graça de ver algumas reconciliações na nossa vida, com pessoas, com familiares, com amigos, pessoas às vezes de um passado distante, mas às vezes uma reconciliação de algo que aconteceu há pouco tempo e que nos separou, que nos afastou e que contaminou o nosso coração e que pode contaminar muitos. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina muito. Que o Senhor possa nos reconciliar com Ele, nos reconciliar conosco mesmo e nos reconciliar com as pessoas que fazem parte da nossa história e do propósito de Deus na nossa vida. Pai amado, obrigado porque o Senhor fala conosco, porque a Tua palavra ela ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, dissipa as trevas que brotam em nosso coração. Nós pedimos agora a Tua graça, para que esta palavra nos inspire a ter um coração reconciliável, a sermos pacificadores, a sermos aqueles, ó Deus, que possamos experimentar reconciliações do Teu reino e que possamos também, ó Deus, incentivar, cooperar para que outros se reconciliem. Pai, abençoe as famílias, amém. Abençoe cada pessoa dentro da sua história que ouve essa palavra nessa manhã, em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.